Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Vamos agora falar com o professor Nilson Martins Lopes Júnior sobre um tema aparentemente complicado, mas depois das explicações do professor Nilson, ele vai ficar um tema mais simples. Estamos tratando de desaposentação. Tudo bem, professor Nilson? Bom dia, Ivan. Tudo bem, e você? Tudo bem. Professor, essa matéria foi recentemente objeto de repercussão geral pelo STF. Então, para que nós possamos compreender esse instituto jurídico, pergunto para o senhor, inicialmente, qual seria o real significado da expressão desaposentação? Ótimo. Como você já disse, houve aí essa manifestação do Supremo pela repercussão geral, exatamente pela repercussão que isso vem causando e ser um assunto que vem sempre aparecendo, sendo discutido e buscado pelos aposentados, especialmente, né? Na verdade, o que é mais uma forma de se tentar melhorar a aposentadoria daqueles que já sofrem com o baixo valor de suas aposentadorias. Para resumir de uma maneira muito simples, nós poderíamos dizer que a desaposentação consistiria em uma renúncia ao benefício que a pessoa atualmente recebe. Mas não uma renúncia simples, uma renúncia, vamos dizer assim, qualificada, uma renúncia que tem um motivo. Por que ele está renunciando? Ele renuncia para que ele possa obter um outro benefício que tenha a mesma natureza, mas que ele seja mais vantajoso. Então, professor, em que consistiria a vantagem decorrente do cancelamento ou da extinção de uma aposentadoria para a obtenção de uma nova? Nós podemos, assim, de forma rápida, identificar três situações. A primeira delas, o cidadão ele se aposenta pelo regime geral da Previdência Social e acaba ingressando no serviço público. E aí ele tem interesse na aposentadoria estatutária, que sempre é mais vantajosa. Então ele vai querer contar este período dele, levar esse período, né, para contagem recíproca e computar lá também, mesmo já tendo sido aposentado. Então ele quer deixar essa aposentadoria para reaproveitar esse tempo lá. A segunda hipótese, ele se aposentou naquela época, antes da emenda 20 ainda, e durante algum tempo após, em razão do regime de transição, com aposentadoria proporcional. Então, o homem, ao invés de aposentar aos 35 anos, aposentou com 30 anos de contribuição. A mulher, ao invés dos 30, aos 25. E com isso, claro, a gente tinha um valor reduzido. Como eles se aposentaram e continuaram trabalhando, o que eles querem? Complementar esse período de contribuição. Então, o homem que tinha uma aposentadoria proporcional passa para integral. E a última das três hipóteses seria a situação daquele que, mesmo tendo aposentado, com tempo de contribuição integral, né, o homem aos 35 anos, por exemplo, mas que, após isso, continuou contribuindo. E com isso, hoje ele quer uma verdadeira revisão na aposentadoria dele, uma revisão na renda mensal inicial. Ele quer aproveitar aquelas contribuições posteriores para que se recalcule o valor de sua renda mensal inicial e então ele possa ter aí alguma vantagem. Perfeito, professor. Professor, e como está a desaposentação em nosso ordenamento jurídico hoje? Na verdade, hoje nós temos mais uma daquelas situações que nós já conversamos anteriormente da falta de previsão legislativa, né? Razão pela qual várias são as ações aí que são propostas perante o judiciário. Não há previsão legal autorizando e nem desautorizando a desaposentação. A única, vamos dizer assim, regulamentação que nós temos sobre o assunto está no Decreto 3.048 de 99, que é o regulamento dos benefícios e do custeio também da Previdência Social, e que prevê no artigo 181, se eu não me engano, desculpe agora, 181b, que as aposentadorias são irrenunciáveis e são também irreversíveis. Com isso, não seria possível. Mas o que se tem, então, na verdade, é uma norma regulamentar vedando. E aí vem toda a discussão se ela poderia ou não, como um ato administrativo infralegal, criar essa situação nova aí. Perfeito. Já vimos a questão da vantagem do ganho, né, da aposentadoria integral, mas quais seriam os argumentos assim contrários e os argumentos favoráveis à desaposentação?
Os argumentos contrários, claro, são os que vêm do INSS, vamos dizer assim, né, do governo, do órgão de previdência. O primeiro argumento seria a situação de se constituir em ato jurídico perfeito. Então, aquela concessão da aposentadoria, naquela forma, na proporcional ou em um regime que seja, ela é um ato jurídico perfeito, então não poderia ser alterado. Uma segunda argumentação, no sentido de que não há previsão legal. E aí, assim, simplificando bastante, se cai naquela regra de que o que não é previsto expressamente na lei, não está a administração pública autorizada a fazer. Então, ela não poderia fazer isso aí. E mais um outro argumento seria no sentido de que isso viria a causar um desequilíbrio na matemática financeira e atuarial aí que deve nortear a Previdência Social. E com isso se estaria ferindo esse princípio aí da matemática atuarial, e a única maneira que o INSS, no caso, então, aceitaria essa desaposentação seria com a restituição de todos os valores que foram pagos. Então, o cidadão ficou 10 anos recebendo a aposentadoria, ele teria que restituir de forma corrigida tudo isso que ele recebeu, a fim de que pudesse, então, se desaposentar. São questões realmente preocupantes, principalmente a devolução dos valores por parte de quem já recebeu, né, professor? E como está diante da ausência de regulamentação legal? Obviamente, são os tribunais que estão construindo de forma pretoriana essa realidade. Qual o posicionamento da jurisprudência sobre o assunto, professor? Então, em razão até dessa forma muito simplificada, tá? O assunto é muito mais complexo e são várias outras argumentações que se tem a respeito da possibilidade ou não. Então, contrariando até essas três situações, o que tem acontecido? Tem sido buscado muito o judiciário no sentido, primeiro, de se afirmar que não se pode colocar o ato jurídico perfeito como uma maneira de impedir a realização de direitos fundamentais, da ampla ou da máxima proteção social, do princípio da dignidade humana. Com relação à ausência de previsão legal, também se afirma o seguinte: não há problema algum em que se venha a integrar essa situação utilizando-se dos princípios constitucionais gerais e os princípios e objetivos da própria Seguridade Social. E, por fim, não haveria essa situação de desequilíbrio atuarial, uma vez que o aposentado, ele já era considerado, vamos dizer assim, nesse cálculo, nessa matemática, como uma pessoa que só receberia, não iria mais contribuir. Ele se aposentou, ele não contribui mais. Porém, ele volta a contribuir. Então, se ele volta a contribuir, ele teria direito a isso. Diante de toda essa situação, se nós começarmos pelo Supremo, né, nós temos, então, as duas situações mais recentes no Supremo, que são os recursos extraordinários, o 661256, no qual foi declarada a repercussão geral. Nele está se tratando exatamente daquela situação que nós falamos, uma aposentadoria proporcional, em que se busca a integral. Então, essa é a discussão atual ali para se resolver. Existe um outro recurso extraordinário, mencionado até na votação dessa repercussão geral, que é o 381-367, no qual se discute a constitucionalidade ou não dessa contribuição sobre os novos rendimentos do aposentado, não sobre a aposentadoria, sobre o que ele passa a ganhar voltando ao trabalho. E com isso, essa restrição que existe somente ao benefício do salário família e à reabilitação, e ele não teria mais direito a nada. Então essas são as duas situações que nós temos hoje no Supremo. No STJ, o que acontece é que nós temos a decisão que tem admitido a desaposentação sem a necessidade de restituição, mas também não são muitas as decisões. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais também admite a desaposentação, porém exige a restituição. Dos 5 tribunais regionais federais que nós temos no país, né, os dois da primeira e da segunda região tem decidido no sentido da possibilidade da desaposentação sem restituição também. Já o TRF 3, 4 e 5, os outros 3, portanto, têm se posicionado no sentido de que é possível a desaposentação, porém há necessidade da restituição. Então é um tema que, além de não previsto especificamente na legislação, e que mais uma vez nós precisamos dessa regulação,
traz aí uma grande discussão judiciária. E isso que nós colocamos aqui é, sim, o mais aparente. E por trás disso existem outros vários argumentos, fundamentações e várias discussões nesse sentido. Tá, joia, professor Nilson. Muito obrigado pela sua participação aqui no TV Atualidades. E realmente é um tema que ainda vai figurar muito na jurisprudência nacional até que ela seja pacificada. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Professores que acompanharam o vídeo do professor Nilson Martins Lopes Júnior, que queiram participar aqui conosco, enviem um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe você também, professor. Tchau, tchau.